Olá, tudo bem? Vamos falar sobre os amniotas? Quais que foram as adaptações que eles desenvolveram para ocupar totalmente o ambiente terrestre e se desvincularem totalmente do ambiente aquático? É isso que a gente vai tentar descobrir um pouquinho nesse vídeo. Para isso, a gente precisa entender quem são os amniotas. Os amniotas são compreendidos pelos animais mamíferos, as aves e os répteis não aves. Aqui eu trouxe, por exemplo, o tigre e o cachorro, representando os mamíferos. Ali em cima, as aves e também os répteis não aves, como, por exemplo, as tartarugas. Os amniotas eles possuem como uma sinapomorfia que une esse grupo como sendo um grupo monofilético, a presença de um ovo amniótico. Mas será que os amniotas foram os primeiros animais a sair do ambiente aquático? Não. Houve outros tetrápodes, como por exemplo os anfíbios, mas eles ainda dependem da água em parte da sua vida. Mas os amniotas eles foram, sim, os únicos tetrápodes, e inclusive os únicos cordados, a se desvincularem totalmente dessa dependência da vida na água. Então, eles sim foram os únicos. Mas quais as adaptações que eles tiveram que fazer? As adaptações, eles têm que suprir uma necessidade de algumas características do ambiente. Aqui eu trouxe algumas características físicas, como, por exemplo, a disponibilidade de oxigênio, que na água é muito menor em comparação ao ambiente terrestre, que possui cerca de 21% do oxigênio, do gás da atmosfera é oxigênio. A densidade da água é muito maior do que em comparação ao ambiente terrestre, e no ambiente terrestre a temperatura varia muito mais em comparação ao meio aquático. Então eles têm que desenvolver algumas características que suprem essas necessidades dos ambientes. Aqui eu vou elencar algumas delas, são várias, mas aqui eu vou elencar algumas das características que os amniotas desenvolveram para adentrar esse ambiente terrestre e viver livre da água. Algumas adaptações, como por exemplo na locomoção, aqui na imagem à direita, eu trouxe um primeiro tetrápode. Esse primeiro tetrápode, ele conseguia sair da água, mas como vocês podem ver, ele possui cauda, então parte da sua vida era na água, mas ele possuía membros adaptados já para esse ambiente terrestre. Mas esses membros eram frágeis. Em contrapartida, a gente tem aqui um representante, que eu trouxe uma imagem de um cavalo. Ele possui membros mais fortes e potentes, muito mais adaptados a esse meio terrestre, esse meio mais robusto que esses animais estão a viver. Outras características são adaptações para alimentação, como por exemplo no crânio. O crânio ele possui fenestras. Essas fenestras elas são derivadas de um crânio anápsido. Então, ou seja, um crânio anápsido, ele surge o crânio sinápsido, que são o crânio dos mamíferos, o crânio diápsido, que são das aves e dos répteis não aves. Esses dois crânios derivados, eles possuem fenestras. Essas fenestras são locais de inserção de músculos, e isso faz com que eles tenham mandíbulas muito mais fortes e muito mais resistentes para o tipo de alimentação terrestre, que é totalmente diferente da alimentação da água, que geralmente pode ser por sucção. E também tem animais que possuem uma língua muscular que ajuda para digerir o alimento. Algumas adaptações para evitar a perda de água é um tegumento com queratina. Esse tegumento com queratina, além de evitar a perda de água, ele também ajuda no estresse físico, ou seja, contra algum dano do ambiente que pode causar nesses animais. Além disso, essa queratina ela pode formar anexos, como por exemplo as unhas, cabelos, escamas dos répteis e penas. Os pelos e as penas, eles são usados para proteger do frio. Como eu havia falado, o ambiente terrestre, ele varia muito a temperatura. Então, essa queratina e o pelo e as penas ajudam muito nessa proteção contra o frio. Outras adaptações para evitar a perda de água é o tipo da excreção, é o tipo de excreta nitrogenada. Os animais aquáticos eles possuem uma excreta nitrogenada que é a amônia. Mas esses animais, os amniotas, eles possuem ureia e ácido úrico. São excretas nitrogenadas menos tóxicas e eles não precisam de água para se diluir.
Ou seja, eles evitam uma perda de água em comparação à amônia, que é uma substância que se dilui muito facilmente em água e precisa de muita água para se diluir. Então, excretando ureia e ácido úrico, há uma economia de água, visto que no ambiente terrestre tem muito menos água do que no ambiente aquático. Algumas adaptações quanto à reprodução. Como eu havia falado, esse ciclado possui como sinapomorfia um ovo amniótico. Então, o ovo amniótico ele simula esse ambiente aquoso. O amnion ele é muito aquoso, então é um local onde há o desenvolvimento nesse meio aquoso. E os filhotes eles já nascem com membros e pele estratificada, ou seja, essa pele já é grossa já para evitar tanto a dessecação, evitar a perda de água, como também o estresse físico. E eles já precisam nascer com membros, diferentemente no ambiente aquático, como, por exemplo, os girinos, que têm a cauda para locomoção. Aqui não, aqui eles já têm que nascer membros adaptados ao estilo de vida no ambiente terrestre. Outras adaptações é quanto à respiração. Eles precisam de um pulmão com maior superfície de absorção e, para isso, eles possuem também ajuda de musculatura intercostal, visto que eles precisam ter uma adaptação, já que o ambiente terrestre ele possui muito mais oxigênio em comparação ao ambiente aquático. Aqui eu trouxe um exemplo de um pulmão humano. Essas são só algumas das características que fizeram com que os amnióticos se desprendessem totalmente do ambiente aquático. E agora a gente pode entender um pouquinho mais esse sucesso no ambiente terrestre em comparação a outros tetrápodes, ou até mesmo aos primeiros tetrápodes. Como eu havia falado antes, aqui eu trouxe desse primeiro tetrápode, eu trouxe o Acanthostega, que ele é um primeiro tetrápode e que ele já tinha algumas características que já são características que precederam o surgimento de outras características para se desprender totalmente do ambiente aquático, como, por exemplo, os membros, eles possuem os membros fortes, mas não tão fortes quanto os amniotas, eles possuem, como vocês podem ver, uma cauda, então eles vivem realmente ainda no ambiente aquático, eles possuem dígitos também, mas ainda eles não possuíam essas características que eu havia falado, que fizeram com que os amniotas tivessem esse sucesso no ambiente terrestre.